Impeachment? Eu ouvi impeachment? Nessas últimas semanas, essa palavra voltou a circular no noticiário político aqui no Brasil. Mas você sabe qual é a origem do impeachment? E o que isso tem a ver com a história dos Estados Unidos? Pois é, vou te contar tudo direitinho neste vídeo. Mas antes, sabe como é que é? Dá aquele tapa no like que a gente tanto gosta, compartilhe o vídeo com os amigos, ative o sininho para receber novas notificações e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. A regra do impeachment, que inspira as constituições modernas ao redor do mundo, foi criada nos Estados Unidos durante a elaboração de sua Constituição em 1787. Naquele ano, durante 5 meses, 55 delegados de 13 estados diferentes da Confederação Americana se reuniram na Filadélfia para deliberar a respeito das leis que regulariam a relação entre os estados e a União, bem como o estabelecimento dos 3 poderes na elaboração do que viria a ser a Federação dos Estados Unidos. Segundo pode ser visto, lendo as atas das reuniões daquele Congresso Constituinte, foi mais ou menos no final de julho de 1787 que Elbridge Gerry, um representante de Massachusetts, sugeriu que o chefe do executivo fosse afastado do cargo em casos de negligência ou na não observação de seus deveres. Gouverneur Morris, um representante de Nova York, se opôs à ideia. No entanto, George Mason, da Virgínia, se interessou pelo que o colega de Massachusetts estava falando e começou a especular sobre qual tipo de condenação seria aplicada contra o chefe do executivo que fosse pego praticando um desses atos. Foi então que começou um grande falatório em torno de propostas sobre quais deveriam ser as penas, até que todos se voltaram a Benjamin Franklin, que todos tinham como uma espécie de voz da razão ou o sábio entre os congressistas, para saber o que ele achava do caso. E aí ele devolve a indagação dos colegas com uma pergunta sobre qual era o costume que vigorava até então quando alguém era deposto do cargo por algum desses motivos. Antes mesmo que todos manifestassem, ele deu a seguinte resposta que eu vou ler para vocês. Ora, era preciso recorrer ao assassinato, no qual o chefe do executivo não apenas era privado de sua vida, mas também da oportunidade de defender a sua honra. Seria, portanto, a melhor maneira prever nesta Constituição um castigo que possibilitasse que ele pague por sua conduta imprópria, mas que ele pudesse se defender quando no caso de ser injustamente acusado em vida. James Madison, outro congressista da Virgínia e que acabaria sendo o redator principal da Constituição, gostou da ideia e sugeriu que a pena fosse, então, o afastamento do cargo e sua inegibilidade para outros mandatos. Mais uma vez, o Congresso voltou a ficar em polvorosa, com vários indagando se essa era uma condenação justa. Entre eles destaca-se Charles Pinckney, um congressista da Carolina do Sul, que questionava se tal atitude prevista na Constituição não feria o equilíbrio entre os 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, uma vez que o chefe do executivo seria julgado pelo Congresso, pelo poder legislativo. Foi então que Elbridge Gerry, o autor da proposta, o congressista de Massachusetts, soltou aquele velho famoso opa, quem não deve não teme. Na verdade, o que ele argumentava era o seguinte, que o Congresso, ao elaborar a Constituinte, não podia partir da premissa que os Estados Unidos apenas teria bons homens ocupando a cadeira de presidente no futuro, e que, portanto, era preciso existir um instrumento na Constituição que os lembrasse de ser bons. Caso contrário, seriam afastados de seus cargos. Edmund Randolph, que na época era governador da Virgínia, reforçou a ideia do colega de Massachusetts, dizendo que o executivo sempre terá oportunidades para abusar do poder, ainda mais em épocas de guerra, quando a força militar e o dinheiro público estão todos na sua mão. O nova-iorquino Gouverneur Morris, que a princípio era contra, agora já aderiu efusivamente, dizendo: o presidente não é rei.
Rei é o povo! Vai lembrar que essa história de o presidente não ser o rei, ou então de que o presidente poderia abusar do poder, se convertendo num tirano, tem tudo a ver com o contexto em que eles viviam do pós-independência, quando eles culparam a Inglaterra, e mais do que isso, a tirania do rei como sendo uma das causas que os levaram à independência. É verdade que do jeito que eu tô contando aqui, parece que tudo foi resolvido numa tarde só, em algumas discussões e pronto. Mas não foi assim. Para ser mais preciso, toda essa discussão em torno do impeachment durou quase 2 meses, entre julho e setembro daquele ano. Por exemplo, após definirem qual seria a punição que o presidente receberia, o seu afastamento do cargo, era preciso definir quais atos seriam passíveis de levar o presidente para o impeachment. E sobre isso, os membros do Congresso chegaram a um consenso de que o presidente seria afastado no caso de traição ou suborno. No caso de traição, ficou definido que seria a imposição de guerra contra os Estados Unidos ou qualquer um dos estados que compunham a federação e também o alinhamento com algum inimigo dos Estados Unidos ou de seus estados. Porém, George Mason, que eu já mencionei nesse vídeo, achou que isso era pouco e que deveriam ser incluídos a má administração entre os atos indesejáveis de um presidente. Nesse caso, o Gouverneur Morris foi contra, porque ele achava que o simples fato de existir eleição a cada 4 anos já era um temor suficiente que lembraria o presidente de não incorrer em má administração. Porém, Manson insistiu, dizendo que por má administração deveria se compreender a incorrência em altos crimes e delitos. E foi assim que apenas em 12 de setembro de 1787 que os congressistas chegaram a uma minuta final sobre o impeachment e que seria inserida na Constituição. Segundo ela, abro aspas, o presidente, o vice-presidente e todos os funcionários civis dos Estados Unidos serão destituídos do cargo por impeachment e condenados em caso de traição, suborno ou outros crimes e contravenções graves. Claro, como vocês podem perceber, todos esses limites impostos pela Constituição soam bastante vagos. Isso acontece porque já naquela época, todos os congressistas sabiam que o julgamento do impeachment era, sobretudo, um julgamento político, não sendo uma função do direito civil ou penal. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que alguém pode ser afastado do seu cargo sem ter cometido um crime, apenas por conta do seu mau comportamento, por exemplo. E neste caso, o que pode ser entendido como mau comportamento? Foi por isso que Alexander Hamilton, congressista de Nova York, escreveu em seu famoso O Federalista que as ofensas passíveis de impeachment são aquelas que resultam da mal conduta de homens públicos ou do abuso e violação da confiança pública. Eles são de natureza que podem ser denominados políticos, pois se referem principalmente a ferimentos causados imediatamente à própria sociedade. É claro que a denominação do que é conduta imprópria muda com a passagem do tempo, ganhando novos significados. Por conta disso, é que se adota essa máxima estabelecida por Hamilton, de que é passível de impeachment todos aqueles que se voltam contra o povo. E neste caso, nenhum impeachment vai para frente se não tiver o apoio explícito da população. É bom que se lembre que nos Estados Unidos, conforme eu li anteriormente, segundo a sua Constituição, o impeachment pode ser usado contra todos os membros civis que compõem o governo em qualquer esfera do poder e em qualquer nível burocrático da administração. E por ser um processo político, é bem mais fácil que um juiz comum seja empichado e bem mais difícil que um juiz da Suprema Corte assim o seja. Aliás, em toda a história dos Estados Unidos, 8 juízes foram empichados do seu cargo. 3 presidentes foram condenados pela Câmara dos Deputados, mas absolvidos pelo Senado. Andrew Johnson no século XIX, Bill Clinton na década de 90 e, mais recentemente, Donald Trump no começo de 2020. Agora, antes de terminar esse vídeo, eu quero fazer uma rápida observação de cunho acadêmico.
A ideia do impeachment já existia antes da Constituição dos Estados Unidos, tanto nas leis britânicas quanto nas constituições dos estados que compunham a Federação Americana. No entanto, elas tinham limites diferentes e também não estabeleciam de maneira bastante clara quais seriam as punições adotadas contra esses governantes. Porém, se você quiser saber mais sobre isso, eu vou deixar alguns links aqui no post para que você faça a pesquisa por conta própria. E por hoje é só. Eu volto na próxima terça-feira com um vídeo novo e já peço que, se você gostou, não deixe de curtir o vídeo e compartilhar com os amigos. Até mais!